Vai ser hoje catedrático, 15 minutos. Quem conhece sabe, né? Mas eu acho que vai ser o jeito. Eu queria dizer que pegaram meu currículo Lattes e eu queria acrescentar mais duas coisas hoje, assim, talvez três. Que não está lá, né? Uma bicha transviada que está interessada hoje em pesquisar artes do corpo. Né? Talvez três coisas, né? Então, interessado em pesquisar e está interessado nas artes do corpo e na relação que isso tem com a clínica, tá? Então, o que eu acho que isso é fundamental também para eu me posicionar também a partir de como a política de humanização atravessa meu corpo e a minha subjetividade. Eu não fiz a apresentação, eu fiz um texto e para mim é sempre um dilema falar, porque né, o Andrei já começou, mas a professora também que fez a primeira fala, ela já começou, eu já fiquei muito emocionado desde ali, porque ela já foi trazendo ali várias questões que são postas pela política de humanização. Então quando a gente eu acho que a gente ainda é visto de alguma maneira como gente esquisita, porque era assim também que as pessoas viam a gente quando começou a falar de humanização no estado do Tocantins. Pessoas que falavam difícil, esse é um ponto que ainda me persegue, porque muita gente inclusive diz que não me entende quando eu falo. Então eu já peço desculpa antecipadamente nesse sentido. Mas anotem as palavras, né? O Dr. Gilberto também foi marcando algumas palavras, que eu acho que a gente, para mim, isso serviu, porque cada dessas palavras eu fui anotando e isso serviu também para que eu fosse estudando e fosse aprendendo com esse movimento, né? Então, uma vez eu lembro que eu peguei as anotações, eu joguei fora esse ano todo, mas eu tinha desde o começo, de quando eu entrei na secretaria até agora, e eu achava que eu tinha visto falar de apoio institucional no ano de 2009, mas quando eu peguei caderno de 2007, já estava lá eu participando de reuniões e falando sobre apoio institucional. Então o aprendizado, ele não passa só pelo que a gente acha do entendimento e da consciência, né? Eu acho que o Scarazade também trouxe uma questão que não passa inclusive pela linguagem, mas que passa pela ressonância, passa pelos afetos. Né? Então por isso que eu acho que é importante também falar que corpo é esse, porque vocês não estão olhando só para o que eu estou falando, vocês estão também olhando para esse corpo que é uma bicha transviada, tá? Eu vou ler, eu fico sempre nervoso, mas tudo bem. Eu preparei 3 partes, eu acho que eu vou falar só 2, porque a segunda parte é muita coisa, que é onde eu vou falar um pouco do que é de fato a trajetória da humanização no estado do Tocantins. Então vamos lá. Vou colocar a mão, que eu acho que é melhor assim. Se eu estiver tremendo um pouco também, vocês me perdoem. Antes de falar dos feitos da PNH em seus 20 anos, é preciso destacar algumas questões. A primeira é que a implementação da PNH aqui no Tocantins se inicia por volta dos anos de 2005 e 2006, ou seja, não coincide com o ano que a política foi criada. Tá? Então isso eu sei também porque me contaram, eu não estava aqui para saber. Tá? A segunda é que a minha trajetória, como aquele que conta essa história, se iniciou em 2007 na SES e transitou por vários lugares neste intervalo de tempo e que por vezes não tive relação direta com as questões que se passaram e se passam neste território Tocantins, já que deixei o trabalho de apoiador da PNH na SES em 2021, ou seja, eu também não tenho condições de falar sobre o que é a PNH nesse contexto hoje, né? Eu falo de um outro lugar. Por fim, não acredito que seja possível contar a história da PNH de modo separado de seus movimentos em nível nacional. Aqui, o local não se faz em oposição ao global. Bem, dito isto, me vejo no desafio de contar uma história que foi e é coletiva, que é atravessada pelo plano coletivo. Aqui, entenderemos que o indivíduo é já um coletivo. Os grupos e coletivos que constituímos eram, e acredito que ainda sejam... Eu me perdi aqui, deixa eu ver se volta. Que ainda sejam formados predominantemente por mulheres em sua face macropolítica.
Terezinha, Heloísa, Goiamara, Selma, Alexandra, Sueli Canedo, Miriam, Flávia, Sueli Gonçalves, Rose, Liana, Margarida, Marisa, Laís, Lívia e tantas outras mulheres. Aqui, aproveito para destacar 2 pontos. O primeiro é que o pessoal é sempre coletivo e, portanto, político. O segundo é a relação do cuidado com o trabalho desenvolvido, sobretudo pelas mulheres, com o trabalho afetivo. Como demonstrou o tema da redação do Enem ontem, né? Eu estava escrevendo esse texto e vi que o tema do Enem de ontem foi o trabalho do cuidado e como o trabalho do cuidado desenvolvido pelas mulheres é invisibilizado. Né? Então, talvez colocar uma dimensão de que existe um trabalho invisível. Talvez seja essa uma questão, né? O que é invisível do trabalho para a gente pensar. Coletivos que foram engendrados em diversas modulações, nos diversos arranjos feitos e desfeitos das alianças. Em vários momentos discutimos como construir coletivos e grupalidades e falávamos que coletivo não é a somatória de indivíduos, nem mesmo pode ser reduzido à mera junção de indivíduos. Não é um processo de homogeneização, né? Era muito comum a gente achar que a pessoa tinha que perder sua identidade para inserir em um coletivo, né? Ou seja, não é para homogeneizar, é para afirmar a diferença. Parece-me que a pergunta, mas afinal, o que é e como funciona um grupo, ainda parece ser uma questão que merece nossa atenção. Assim, a implementação da PNH como política pública embaralha o que é pessoal e político pela mobilização sempre coletiva. Coletivos estes sempre à espera de serem feitos e produzidos diante de imperativos da vida. Eles não estão prontos, né? Eles estão à espera de serem feitos. Se fui eleito para contar a trajetória da PNH no Tocantins, devemos tomar o cuidado de não tomar tal experiência em sua dimensão individual e privada daquele que vos fala. Nesse sentido, não pretendo fazer um relato do vivido como retorno fidedigno ao passado, mas de invocar uma memória criativa, uma memória que não é cronológica e que não se encerra no indivíduo e no cérebro. É uma história que não começa e nem termina naquele que vos fala, como pretende o humanismo que tem o sujeito como origem e destino. Ela atravessa meu corpo como forças do mundo. É mais uma tentativa de resgatar os problemas que a PNH colocou, com quais forças dialogou e resistiu e ainda resiste, enquanto existiu como política de governo, que sempre teve como objetivo ser política pública e dialogar com as questões do presente. Da produção de uma memória voltada para o futuro. É uma fabulação do corpo, já que é ele que limita o que a consciência pode pensar. Assim, existe uma distância ou não correspondência entre aquele que viveu parte dessas experiências e esse que vos fala. Uma distância entre mim e mim, como diz José Gil ao falar de Bernardo Soares e o seu desassossego por tentar sentir de outra maneira. Ou como Foucault, que insistiu na necessidade de pensar de outra maneira. Penso nos modos de cumprir tal tarefa. Nesse sentido, ela poderia ser contada de modos muito diversos. O mais evidente seria contar a partir daquilo que foi feito, realizado. Isso me faz pensar numa outra possibilidade de contar essa história, através daquilo que desassossegou, incomodou uma história dos conflitos. Outro modo é pelos efeitos que tais práticas produziram em nossos corpos, como fez Sueli Canedo e outras colegas ao falar das dores e delícias de ser apoiador da PNH. Outro ainda seria por aquilo que foi pensado e não foi possível de ser realizado. Todas essas questões participaram dos embates e lutas que travamos coletivamente. É importante também destacar que essa contação não pretende ser a história oficial de tais eventos, nem mesmo de lidar com estes eventos numa perspectiva de uma história única, numa perspectiva universal. É de todo evidente que ela se faz situada, localizada. Tardiamente descobri que a PNH é uma política que está à espera de ser feita, que toma o mundo não como algo pronto, mas a partir daquilo que ela... Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tardiamente descobri
que a PNH é uma política que está à espera de ser feita, que toma o mundo não como algo pronto, mas a partir daquilo que ele pode transformar. A PNH propõe uma experiência em que o mundo está se fazendo, em que somos convocados a participar de tal processo, e está aberta à experimentação. Quando estamos inseridos no plano da experimentação, não temos garantias ou certezas. É preciso estar aberto à errância. Tomar a vida como experiência exige de nós a produção de novos espaços-tempos. Não podemos, assim, afirmar que saímos mais humanos ou humanizados desta experiência, e nem mesmo que a PNH colocou tal questão em sua mirada. Eu não posso afirmar que eu saí uma pessoa melhor dessa experiência. A PNH tem como intenção intervir nos processos de produção de subjetividade que são inseparáveis dos processos de produção de saúde. Me parece que pretender promover mudanças nos processos de subjetivação não corresponde ao tempo das metas dos diversos programas de governo. É isso que Gastão conta sobre a compreensão de que o apoio institucional não seria uma estratégia viável para um governo de 4 anos. Isso foi ele falando que um parceiro, inclusive, quando ele propôs a retomada do apoio institucional em um dado momento, e essa pessoa falou que o apoio institucional era uma estratégia que demandava tempo e que para um plano de governo ela não era interessante, né? E aí eu fico pensando o que implica, qual é o tempo para a mudança do modelo de produção de subjetividade dominante que a gente tem, né? E o que isso implica nos processos de humanização. Mas vamos lá. Assim, enfim, então a estratégia que eu acho que a PNH propõe, ela requer também de nós a produção de uma outra temporalidade. Eu acho que isso, quem trabalha com humanização sabe quanto que quem está na humanização é pressionado pela gestão por resultados, cumprimentos de metas, e a gente tem que dizer assim, não é assim, não é assim. Robson, mas acho que o Robson nunca foi assim comigo. Eu defendo, né, nesse sentido. Assim, destaco algumas ações que realizamos no período de 2007 a 2022, com diversos trânsitos e deslocamentos que nem sempre exigiram deslocamento no espaço, mas que se colocavam como mudança no pensamento. Eu acho que essa é uma outra questão que eu queria colocar. A importância também da gente pensar e sentir de outra maneira. Então vamos lá, que é uma lista grande, eu vou tentar passar, porque a gente fez muita coisa, gente. Parecido um pouco a Bahia, oficina de sensibilização, né? Terezinha chegou aí, né, por meados de 2006. Então a gente teve oficinas temáticas de sensibilização com diretores e trabalhadores. Então foi constituído um GTH em 2008. Eu não lembro exatamente as datas também, então não vou ficar apegado a isso. Eu dividi, de 2007 a 2010, no que eu vou falar agora, tá? Teve também a implantação das brinquedotecas, foram 13 brinquedotecas. A humanização foi, o Estado teve uma parceria com o Banco do Brasil e ele financiou então a compra de materiais para equipar 13 brinquedotecas e ter a formação de brinquedistas, né? Então a gente teve a primeira formação de brinquedistas que foi realizada pela gerência de humanização naquela época, porque a gente também deixou de ser gerência, tá, secretário? Eu acho que eu queria deixar isso assim, que isso interfere muito no trabalho, né? Nós tivemos um seminário estadual de humanização. Nesse ponto eu queria destacar que quando a gente começou a falar de humanização e de acolhimento, os sindicatos vieram com muita força para discutir com a gente, porque naquele momento eu acho que a gente ainda entende que o acolhimento é algo voltado só para o usuário. Então os sindicatos vieram discutir com a gente e dizer assim, mas que história é essa de falar de acolhimento, sendo que os trabalhadores não têm condição de trabalho? Então eu demarcaria esse tensionamento que eu acho que ele atravessou esse processo. Formação de apoiadores também, na verdade formação de formadores, né? Tem algumas pessoas que estão aqui que participaram desse processo. Foi constituída uma coordenação colegiada do curso de apoiadores e a gente também tinha um GT de formação da PNH, e a partir da formação de formadores, apoiadores,
a gente realizou então o primeiro curso de apoiadores, que tinha já como objetivo a implantação das coordenações de humanização nas unidades hospitalares e a capilarização em alguns municípios. Eu não vou lembrar também de todos, mas eu queria demarcar aqui o município de Palmas. Eu acho que mais de 40 pessoas do município de Palmas foram formadas nesse processo, né? Encontros de apoiadores da humanização. Então, a partir do encontro de apoiadores, esses apoiadores continuaram demandando formação, e foi feito, então, realizado o primeiro curso de formação. Eu não sei porquê, mas esses certificados, inclusive, estão na minha casa. Eu preciso trazer. Eu não sei porque isso foi parar lá em casa, mas eu tenho que trazer isso para cá. A gente teve também a residência multiprofissional, a primeira residência multiprofissional. Vou falar do Serginho nesse sentido, porque ele estava, no primeiro momento, junto com a Cristine, né? Um seminário também de humanização. O Serginho chegou no seminário de humanização, ele fazia parte do corpo docente da UFT naquele momento, ele e a Cristine, que vai também falar que eram professores do curso de medicina. Então a gente dialogou muito, e era o momento em que o curso de medicina também estava sendo criado na UFT. Então foi realizado a primeira residência multiprofissional, que foi em parceria com a UFT, e que teve uma entrada significativa, tanto de consultores do Ministério da Saúde, quanto de articulação com a área técnica da humanização no estado do Tocantins. Vou enfatizar de novo, porque eu acho que essa parceria com os professores da UFT, ela não estava restrita só à residência, né? A gente também participou de vários eventos, CEMED, enfim, de discussão, inclusive de currículo também. Eu lembro que o Sérgio trazia essa discussão de como que o currículo da medicina poderia dialogar com as diretrizes da PNH. Nós realizamos também, porque a saúde do trabalhador no estado do Tocantins nasceu também da gerência de humanização. Então foi a gerência de humanização que realizou a primeira oficina de saúde e segurança e saúde do trabalhador do Tocantins, né? E dessa oficina foi criada uma comissão, que eu também não vou lembrar exatamente, mas ela também teve participação dos sindicatos de uma maneira muito incisiva, que elaborou o primeiro decreto, que eu também não vou lembrar o número, é 4.210, eu acho, que de 2010, né? Que então que a gente também participou, e que a humanização, enquanto política nacional, através do Fábio, também apoiou com muita, enfim. O primeiro seminário de valorização do trabalho do trabalhador, que foi também o lançamento desse decreto. Mas eu queria enfatizar o lugar da humanização no estado do Tocantins, né? Porque essa também sempre foi uma questão, né? Ao mesmo tempo que a gente fala que ela é uma política transversal, sempre discutia exatamente qual era o lugar em que essa política deveria estar. Ela, desde 2007 até agora, ela está nessa superintendência que dialoga com a gestão do trabalho e educação permanente, mas em vários momentos apareceu a discussão que ela deveria estar em outra superintendência. Por exemplo, como a superintendência de atenção, né, que abriga boa parte das políticas de atenção. E a gente ia dialogando para, enfim, eu acho que está aí ainda até hoje, mas queria também enfatizar que a gente tentou dialogar muito para que as pessoas entendessem que a política de humanização era também uma política de gestão do trabalho, porque isso mexia muito com a equipe, porque as equipes geralmente não entendiam a dinâmica e a lógica de trabalho da humanização no sentido de dialogar com os modelos de atenção, já que aquele era um lugar que discutia gestão do trabalho, né? Então isso também sempre, de alguma maneira, gerava um embate. Vamos lá. E nós fizemos também então, a construção de um projeto que tinha como foco, ele não foi realizado, esse projeto. Eu vou falar também do que não foi feito, eu não sei nem que tempo tem mais, mas era 3 minutos, não vai dar para falar tudo, só para dizer já. Eu acho só até 2010 que eu vou conseguir falar. Que então a construção do projeto de formação dos núcleos de educação permanente e gestão do trabalho, que era uma tentativa nossa, naquele momento, de articular o trabalho da PNH, dos NEPs, dos RHs e saúde do trabalhador. Mesmo que não tivessem ainda as equipes, que naquela época não tinha equipe de saúde do trabalhador, a gente já entendia que essas políticas elas podiam pautar o tema da saúde do trabalhador. E que essa poderia ser uma estratégia, inclusive, para sensibilizar os trabalhadores e gestores daquela unidade, que era essencial para que se criasse e se organizasse as equipes no serviço. Eu vou falar um pouco em âmbito nacional,
porque eu queria demarcar, eu falei da gerência, tá? Que era uma gerência, deixou essa gerência, eu acho que esse é o meu primeiro, talvez, recado. O segundo recado é que eu acho que formação deveria também ser um eixo deste evento, porque eu acho que o que a PNH mais fez nesses 20 anos foi apostar na potência da formação e intervenção. Então, a primeira estratégia da PNH era formar apoiadores em todos os espaços do Brasil. E aqui no Tocantins, alguns estados não tiveram. Amapá, Goiás, eu sei que não tiveram formação de apoiadores. A gente tinha também o coletivo de coordenações de humanização da região norte. A gente perdeu isso também. E nós tínhamos também o coletivo de saúde do trabalhador constituído, que era também da região norte, de saúde do trabalhador, que era constituído por referências da humanização e serestes. Foram realizadas, além de várias atividades em cada território, nós conseguimos realizar 4 encontros. Eu acho que desses 4 nós sediamos 2. E nós tivemos o segundo Seminário Nacional de Humanização, que foi em 2009. Nós tivemos um trabalho que foi premiado, que foi sobre grupalidade, que foi selecionado para apresentação oral. O Sérgio também apresentou um trabalho e nós apresentamos um trabalho também sobre saúde do trabalhador. 2009... Continua? Vocês que sabem também, que eu acho que às vezes ficar listando também fica meio maçante, Então, o doutor Escrazati trouxe a Rede Cegonha, mas antes da Rede Cegonha, eu acho importante falar do PQM. Eu não sei se vocês conheceram, mas nós tivemos um plano de qualificação das maternidades da região da Amazônia e Nordeste. Nesse sentido, gente, aqui no Tocantins não tem como. É claro que tem outras pessoas, eu sei que tem toda uma... Mas eu acho que não tem como, no âmbito da humanização, não falar do nome de Goiamara. Porque foi Goiamara que... Ela estava como gerente nesse período, ela trabalhou bastante. E trabalha ainda, que eu acho que não para. Então, que foi muito importante. O doutor Escrazati também sinalizou que eu acho que das redes temáticas, eu vou chegar ainda nas redes temáticas, mas eu acho que a Rede Cegonha foi a que mais incorporou as diretrizes e dispositivos da PNH. E acho que foi violentamente também encerrado. Eu acho que a gente vinha conseguindo mostrar mudanças no modelo de atenção e gestão e enfim, a gente sabe, a gente parou no golpe de 2016 e isso tudo tem a ver com o desmonte das políticas públicas, inclusive, sobretudo, da PNH. Então, a gente tem, no âmbito estadual, a equipe participava dos grupos condutores das redes temáticas, Rede Cegonha, Urgência e Emergência e de Atenção Psicossocial. A gente teve a constituição do colegiado estadual de acolhimento, e é nesse movimento eu vou destacar a grande movimentação que a gente fez para inserir os trabalhadores dos DICEIs, porque é nesse período também que coincide a criação da CESAI. Eu não sei se vocês sabem, mas a saúde da população indígena não era necessariamente responsabilidade do Ministério da Saúde. Em 2010, cria-se uma secretaria, isso gerou, claro, evidentemente, todo um certo transtorno, eu diria assim, mas que eu acredito que era, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acredito que era o que deveria ser feito. Então a gente tentou envolver os trabalhadores de SEIs, os movimentos formativos que a gente fazia, nas grupalidades e nas redes. Nesse movimento, a gente também teve uma oficina de acolhimento e classificação de risco e conformação de unidade de produção nas regiões de saúde, Médio Norte, Ilha do Bananal e Capim Dourado. Que foi um movimento, a gente conseguiu montar um arranjo de gestão que a gente tinha referências das pessoas da Rede Cegonha, da Rede de Urgência e Emergência e da humanização para fazer apoio a esses coletivos em âmbito regional. Nesse sentido, eu queria também destacar que é um desdobramento da unidade de produção Capim Dourado, a uma oficina que a gente realizou com a etnia xerente, sobre o modelo de saúde biomédico. Acabou, né? Acabou. Eu vou encerrar aqui, aí enfim, é isso, né, gente? Acabou. Que
que a gente tentou fazer uma discussão, envolvia também o HGP nesse sentido, que inclusive do direito dos indígenas de fazerem pagelança dentro do HGP, né? E a gente conseguiu trazer parte da comunidade xerente para participar desse seminário, né? Então, várias questões também que a gente conseguiu discutir ali naquele momento, eu acho que foi um marco importante. Mas a gente fez também apoio ao Hospital e Maternidade da Unione e o Hospital de Augustinópolis. E eu queria também demarcar como uma questão importante que aconteceu nesse momento, nesse período, que foi o movimento de desinstitucionalização do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Araguaína, né? Então, acho que isso também foi um movimento importante. Olha, gente, daí eu tinha mais um pouquinho de coisa para falar, mas meu tempo acabou. Eu queria só falar de uma coisa, que aí talvez me desculpe o que ficou de ação por aí, mas eu queria de novo destacar que foi muito difícil trabalhar de 2017 para cá, né? De 2017 para cá, pós-golpe, né? Já a humanização, já se era uma política, se tinha coordenação, se não tinha. A gente fez apoio ainda ao HGP no Acolhe SUS, né? Mas numa dinâmica já totalmente outra. E em 2019 a PNH é extinta como política pública no Ministério da Saúde. Eu queria demarcar esse é um ponto, mas uma experiência que eu acho que é muito importante, pelo menos para mim, porque eu acho que a grande dificuldade também que a gente tinha, porque a gente faz muita coisa, mas quando a gente vê também, é muito difícil essas tecnologias serem incorporadas no cotidiano do trabalho, né? E eu queria destacar aqui, porque essa me parece que conseguiu, de alguma maneira, incorporar alguma, assim como apoio também ao centro, que eu acho que vocês também, às vezes, os centros de vivência, porque eu vou abrir enfim, que eu acho que vocês também incorporaram questões, né? Eu fiz apoio à equipe matricial do HGP e eu vou vendo que parte do que eles também estão discutindo tem a ver ainda com um trabalho de um ano que a gente fez ali, com grandes tensões, discussões. E a outra é o trabalho que foi realizado com a Escola Tocantinense do SUS, né? Estou aqui, estou vendo o Paulo, estou vendo o Raio. Quando o ARAS começou, que é o curso de acolhimento em rede de atenção à saúde, a Raia era gerente, e a escola abriu muito, eu acho, para a possibilidade, para que duas áreas pudessem trabalhar de uma maneira conjunta. Isso era muito questionado. Por que uma área está trabalhando com a outra? Mas isso não é função da outra área fazer? Por que está fazendo junto? Para que tanto de gente fazendo a mesma coisa? Né? Por que não tem só uma pessoa fazendo isso? Por que tem que ser coletivo? Por que chamam ontem que vir os três? Porque às vezes não era a Liana, a Margarida e eu. Então todas essas questões atravessam, né? Mas eu queria colocar, porque a Liana, conversando com ela esses dias, ela vai falar assim, olha, a lógica de construção de projetos da escola mudou muito também depois desse trabalho, né? Então, assim, vai fazer um projeto de formação, vamos chamar as áreas técnicas envolvidas com essa temática, vamos fazer um trabalho coletivo, vamos discutir com as áreas técnicas e com os territórios. Então, eu queria assim, né? De novo, reforçar que talvez o meu segundo recado nesse sentido é que a educação permanente ela é muito importante. E eu acho que cada vez mais a gente precisa entender a importância dessas políticas, tanto da educação permanente quanto da política de humanização, para a mudança dos modelos de atenção e de gestão e de também participação social, que eu acho que é um grande desafio ainda para a gente, mas estou feliz também com os movimentos que eu tenho visto que a diretoria também tem feito, que eu acho que é uma coisa que a gente, por mais que tivesse feito algumas coisas, eu acho que a gente não conseguiu fazer o que eu estou vendo que está sendo feito agora, né? Mas de novo, eu acho que não é porque também está acontecendo agora dessa maneira que também a gente não tentou, não vê nesses 20 anos de alguma maneira tentando o tempo inteiro fazer esse movimento, né? Quando a gente começou em 2020, a gente tinha poucas organizações de movimentos sociais aqui também no Tocantins. E que eu acho que essa também é uma outra questão que mudou muito no Tocantins nesses 20 anos. É isso, obrigado e desculpa. Eu não consegui falar em 15, né? Obrigado. Obrigado, Jameson. Eu acho que o Jameson fecha com maestria para nós, trazendo elementos que a gente tem que reconhecer que foi uma construção coletiva do Estado, né? Trazendo alguns
alguns apontamentos. Olha, vamos pensar na gerência de humanização, né? A importância da educação permanente, o que eu fico feliz, Jamerson, de você trazer a lógica de entender que educação permanente permite também a gente fazer a mudança do modelo de gestão e do modelo de atenção. E aí eu acho que você traz elementos que são importantes da educação permanente, que é possibilitar discutir gestão democrática, né? Entendendo que aí a indissociabilidade entre o trabalho, né, e a gestão, na perspectiva de que todos nós somos trabalhadores e gestores dos nossos processos de trabalho, e que isso tem que ser uma construção coletiva. Então eu queria agradecer, porque acho que você fechou com maestria, né, a noite de hoje. Abro para que alguém queira fazer algum comentário ou uma colocação, mas lembrando que nós teremos esse tempo também nos próximos dias no aprofundamento das temáticas. Alguém tem interesse?